Agora tá, né? Agora tá. Agora tá. Ok, Jô. Bom, o assunto, então, qual é o assunto do Novo Testamento? Nós podemos pensar em muitos temas: igreja, salvação, reino de Deus, Espírito Santo, missão, discipulado, santificação, dons, esperança e nova criação. Todos esses temas são bíblicos importantes, mas nenhum deles é o centro final do Novo Testamento. O centro do Novo Testamento é uma pessoa, Jesus Cristo. O Novo Testamento não é uma coleção de livros, cartas e textos independentes. Ele foi escrito por autores diferentes, em situações diferentes, né? E para igrejas e pessoas diferentes. Mas existe um eixo que une tudo: a pessoa, a obra, a morte, a ressurreição, a exaltação, o reinado e a volta de Jesus Cristo. Quer dizer, todo, tudo está girando em torno da pessoa de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, ele prepara, promete, prefigura e anuncia Cristo. O Novo Testamento, ele revela, ele proclama, ele explica, aplica e consuma Cristo. Quer dizer, consuma no sentido que tudo vai concluir com Cristo, ok? Por que é importante ter isso em mente? Por exemplo, quando nós formos entrar no livro de Atos, acho que nós vamos ver semana que vem, nós vamos entender que Atos não é o livro do Espírito Santo e nem dos apóstolos. Atos tem que ter no centro de Atos quem? Jesus. Não pode tirar Jesus do centro, né, do livro, porque Jesus é o centro de todo o Novo Testamento. Vocês entenderam? Por isso que é importante ter essa ideia. Todos os livros, todas as cartas estão girando em torno de quem? De Jesus. Tá? Isso é muito importante. Paulo escreve aos Colossenses uma frase que resume tudo: Cristo é tudo em todos. Não há frase mais precisa. Cristo não é um tema entre outros. Ele é o eixo em torno do qual toda a revelação do Novo Testamento gira. Então, quando você está lendo o Novo Testamento, é lógico que ele está falando, às vezes, do reino, às vezes está falando da igreja, mas tudo tem a ver com Cristo. É isso que é importante. Os 5 movimentos no Novo Testamento. O Novo Testamento não é uma coleção aleatória de livros. Ele tem uma estrutura intencional. 5 grandes movimentos revelando Cristo. Os evangelhos revelam Cristo, quem ele é, o que ele faz, o que ele ensinou. Atos proclama Cristo, o testemunho da igreja primitiva ao mundo. As cartas de Paulo revelam Cristo, a teologia da pessoa e obra de Cristo. As cartas gerais, né, que é Pedro, Tiago, né, Judas, aplicam Jesus, chamando a vida
e a fé cristocêntrica. E, por último, Apocalipse conclui, né, converge tudo em Cristo. Ele é o alfa, o ômega, o fim de todas as coisas. Então, queremos focar em apenas um ensino básico. O Novo Testamento é um livro sobre Jesus, do começo ao fim. Olha, o que eu estou falando parece tão óbvio, mas só que na nossa mente a gente se perde com tantos ensinos, com tantas teologias que vêm aí. Então, essa visão cristocêntrica é muito importante, porque ela traz uma bússola, um norte, aonde quando a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, tudo tem que apontar para Cristo. Tudo que não apontar para Cristo tem alguma coisa errada. Por quê? Porque Cristo é o centro de toda a Bíblia, é o centro de todo o Novo Testamento. Tudo que tira Cristo do centro, tudo que foca em outras coisas que não a Cristo, está nos tirando da centralidade, né, do eixo principal que a Bíblia foi escrita, ok? Então, vamos na parte 1, Cristo nos Evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A pergunta, por que 4? Poderia ser um só. Porque um ângulo só não seria suficiente para retratar quem é Jesus. Pense em 4 fotógrafos ao redor do mesmo sujeito. Cada um captura ângulos diferentes, mas todos estão fotografando a mesma pessoa. Então, você imagine um cara me fotografando de frente, outro aqui e o outro nas minhas costas. Você vai ver, todas as fotos são da minha pessoa, só que está em ângulos diferentes. Então, os 4 evangelhos são 4 perspectivas da mesma pessoa. Por isso que há nuances diferentes. Muitas coisas são iguais, mas muitas coisas revelam diferenças. Um fala de um jeito, outro fala de outro. Mas por quê? Porque cada um está olhando de um ângulo diferente. Muito interessante essa ilustração, né? Os 4 evangelhos são assim, 4 perspectivas inspiradas da mesma pessoa. Então, Mateus, Cristo, o Rei Prometido. O livro de Mateus foi escrito especialmente focado nos judeus. Então, Mateus escreve para um público judeu. Seu objetivo é demonstrar que Jesus é o cumprimento de tudo o que a lei e os profetas anunciavam. É interessante que Paulo, né, em alguns trechos, nós vamos ver na frente, ele discorre com os judeus as escrituras, mostrando que Cristo era o Messias. Então, aqui, Mateus também, ele está mostrando para o judeu, né, que tinha as escrituras, que Jesus era o cumprimento de tudo que a lei e os profetas anunciavam. Já no primeiro versículo, ele estabelece a genealogia. Ele fala, filho de Davi, filho de Abraão. As 2 grandes promessas do Antigo Testamento, que o Messias seria, né, o rei prometido, filho de Davi, e filho de Abraão também. Em Abraão, Deus prometeu que todas as nações seriam abençoadas. Em Davi, Deus prometeu um rei eterno. Mateus abre seu livro dizendo: esse rei
chegou. Essa bênção chegou. Para nós que não temos essa cultura, esse conhecimento como o judeu tinha, né? Às vezes a gente lê e não dá a devida importância. Vocês veem que o judeu, eles valorizavam muito a genealogia, né? Vocês repararam? Para nós não estamos nem aí, a gente sabe o máximo o nosso avô, né? A gente não valoriza tanto da onde a gente vem, qual que é a nossa ascendência, né? Vem lá de longe e tal. Não, nós não valorizamos isso, mas os judeus, para eles era importante. E por isso que Mateus, né, Marcos também, eles passam, né, a trazer uma genealogia para mostrar aos judeus que Jesus ele é descendente, né, de Abraão, de Davi, etc., e que ele é o rei que chegou. Mateus 1, 22, 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O que o profeta disse? A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha só, quer dizer, a abertura do livro de Mateus é Mateus falando da vinda de Jesus por meio de uma virgem, que é algo inconcebível, né? É um milagre dos milagres. Como é que uma criança vai nascer de uma mulher virgem? Então, ele inicia com essa profecia, né? O primeiro nome que Mateus dá a Jesus é Emanuel, Deus conosco. Mateus, e aí, Mateus 28, 18 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quer dizer, no começo, ele é Emanuel, Deus conosco. No final, ele promete: estou convosco todos os dias. Mateus mostra que Jesus é o rei prometido, o Emanuel, e o Senhor que possui toda a autoridade no céu e na terra. Então, quando Jesus foi assentado à direita de Deus Pai, na nossa cultura, né, o cara que senta à direita é o vice-presidente, e vice-presidente não manda, não faz nada quase. Mas na cultura oriental, tinha alguns povos, o cara que sentava à direita era o braço direito do rei, era o executivo de todo o reino, era o CEO que comandava, administrava, que mandava, né? Tudo, né, debaixo da autoridade do rei, mas quem administrava, mandava e coordenava tudo era o cara que assentava à direita. E Jesus foi colocado à direita de Deus Pai, e lá em Efésios deixa bem claro, ele foi colocado como uma autoridade máxima, governo máximo, né, com plenitude, né, máxima. Então, Jesus é o rei, né, com autoridade, e ele termina, então, o livro de Mateus dizendo: toda autoridade foi me dada, né, no céu e na terra. Então, isso é muito importante. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, essa promessa do rei que estaria conosco todos os dias, até Marcos, Cristo, o servo que dá a vida. Marcos 1:1.
princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, essa expressão, Filho de Deus, declarando, né, que Jesus é divino, né, que ele é Deus. Desde o início, Marcos declara quem Jesus Cristo é. O Cristo, o Filho de Deus. Deixa eu dar uma observação para vocês. A gente está acostumado também, na nossa cultura, a pensar assim, né? Masao Sugihara, nome e sobrenome. Não é assim que você pensa? E aqui a gente pensa Jesus Cristo. E a gente pensa que é nome e sobrenome. Mas não é. Naquela época, a pessoa era chamada de João, filho do Antônio, João, o pedreiro, João, o comerciante. Então, havia o nome e uma qualificação. Então, quando se diz Jesus Cristo, a palavra Cristo significa Messias, o ungido. Então, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a qualificação de quem que é Jesus, de onde Jesus veio. Jesus é o Filho de Deus, ele é o Cristo, o ungido, o Messias, ok? Então, Marcos mostra algo profundo. Esse Filho de Deus veio servir e morrer. Marcos 10, 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, esse versículo resume Jesus é Senhor, porque ele é o Filho do homem, mas ele veio para servir. Ele veio como servo. Jesus tem autoridade, porque o Filho do homem, ele tem autoridade. Ele é Deus, mas ele se entrega, ele se coloca como servo. Jesus é rei, mas seu caminho passa pela cruz. A cruz não é acidente. A cruz é o centro da sua missão. Marcos 15, 39. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Marcos começa esse verdadeiramente este homem era filho de Deus, foi naquele momento que Jesus morreu, né? Então, um dos soldados que estava lá, ele viu aquilo, aquela cena toda, né? Houve um terremoto, né? E aí ele reconheceu, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, Marcos começa dizendo como princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Então, ele começa dizendo que Jesus é o Filho de Deus e termina com um gentio, desculpa, reconhecendo isso diante da cruz. Não é interessante? A identidade de Jesus é revelada não apenas nos milagres, mas também na sua entrega sacrificial. Ok? Vamos lá, Lucas, Cristo Salvador que busca os perdidos. Lucas provavelmente era gentio, e isso aparece em sua ênfase. Jesus veio para todos. Porque até então os judeus achavam que o Messias viria só para o povo de Israel, né? Para os judeus.
E aqui Lucas vai trazer um componente diferente, que é que a salvação é para todos os povos, inclui os gentios e os judeus. A genealogia de Lucas vai de Adão, e não apenas até Abraão, como Mateus. Não é interessante? Porque o judeu, ele se considera não descendente de Abraão, ele se considera descendente de Abraão. Então, a genealogia deles é a partir de Abraão. Mas quando Lucas vai até Adão, é porque todos os povos, gentios e judeus, têm a sua origem em Adão. Então, por isso que a genealogia de Lucas vai até Adão. Então, Jesus é o Salvador, o quê? Da humanidade inteira, porque de Adão é gerado toda a humanidade. E então Jesus, ele veio para ser o Salvador da humanidade inteira, judeus e gentios. Lucas é o evangelho dos marginalizados, mulheres, samaritanos, publicanos, pecadores. Então ele vai mostrando que o Salvador busca todos os perdidos. Ele não tem barreira nem preconceito nenhum. Lucas 2, 10 a 11. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Não é só para o judeu, mas para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, é uma declaração já no início, né? Colocando Cristo no centro de toda a história do livro de Lucas. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa frase é o coração de Lucas. Jesus não veio apenas ensinar princípios religiosos ou melhorar comportamento. Ele veio buscar e salvar pessoas perdidas. Então é muito importante isso aí. E no final do livro, Jesus abre as Escrituras para os discípulos e lhes diz, Lucas 24, 44 e 47. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha a declaração de Jesus. E nele se cumprisse tudo que está escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Assim está escrito que o Cristo, o Messias o ungido, havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Então, aqui tem duas afirmações muito... Aliás, são três, né? Uma que tudo, né, se cumprisse acerca de Cristo, nas leis, nos profetas e nos salmos. E que Cristo iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E a salvação é para todas as nações. Então, as Escrituras inteiras falam de Cristo. Quando a gente fala as Escrituras aqui, não se refere à Bíblia inteira, viu? Quando você lê no Novo Testamento as Escrituras, Jesus abre as Escrituras, não havia uma Bíblia completa que nem a nossa. O que havia? Era a Torá.
né? Então, as Escrituras estão se referindo ao Velho Testamento, ok? Então, as Escrituras, o Velho Testamento, falam de Cristo. E a missão começa quando Cristo é revelado pelas Escrituras. Vamos lá, João, Cristo, o Verbo eterno. Antes de entrar em João, ouçamos o que o próprio Jesus disse sobre a função das Escrituras. Olha, João 5:39. Examinai as Escrituras, ele está falando, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus está falando, olha no Velho Testamento, estuda o Velho Testamento, porque ela tem as palavras da vida eterna. E elas testificam, falam de mim, testemunham de mim. A gente, quando lê esse versículo, não dá muita importância, mas ele é muito importante. Por quê? Porque ele está colocando Cristo no centro de toda a história, desde o Velho Testamento até essa época onde ele estava. João escreveu seu evangelho exatamente para cumprir isso. Mas ele começa não com um nascimento, e sim com a eternidade. Vamos ver. João 1:1-3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vocês têm que entender que ele está começando o livro, o Evangelho de João. Então, ele começa afirmando no princípio, né? Voltando para o princípio de tudo. Então, ele diz, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha, essa palavra aqui é muito forte. Você imagine um judeu que conhece o Velho Testamento bem, lendo essas palavras. É de dar nó na cabeça dele, né? Então, antes de nascer em Belém, antes de Abraão, antes da criação do mundo, o Verbo já existia. E esse Verbo veio ao mundo. É isso que João está falando. João registra 7 grandes declarações no livro sobre Jesus, com a expressão eu sou, afirmando sua identidade divina. Uma delas é especialmente poderosa, dita diante de um túmulo. O que ele disse? João 11:25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, essa afirmação, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, tal, mas essa é muito forte. Por quê? Porque ele é a ressurreição e é a vida, e se refere à vida eterna, né? A vida eterna não é uma doutrina, é uma pessoa, né? Porque eu sou a vida. Então, não é uma doutrina, um conhecimento, é uma pessoa. E Jesus declara isso diante da morte como prova de que ele tem autoridade
sobre ela, sobre a vida. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos anos eu tive uma revelação, assim, um entendimento disso, né, no momento de muita luta, né, de desânimo, e aí veio Deus com esse versículo. E aí eu tive um entendimento que eu nunca tinha tido antes. E o que é o entendimento? O caminho não é um lugar por onde você anda. O caminho é uma pessoa chamada Jesus. A verdade não são conceitos, doutrinas, conhecimento, não. A verdade é uma pessoa chamada Jesus. E a vida que a gente tanto quer viver, a vida eterna, não ah, qualquer coisa, é uma pessoa chamada Jesus. Então, Jesus é o caminho é Jesus, a verdade é Jesus e a vida é Jesus. O propósito de todo o evangelho de João está declarando explicitamente no versículo 20. Vamos ver, João 20:31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o livro de João foi escrito para que a gente creia em Jesus, para que a gente conheça quem é, Jesus, né? Eu estudei o Evangelho inteirinho de João de manhã na minha microcélula. E cada vez que a gente entrava num texto, a gente sempre fazia essa pergunta: o que João está querendo revelar sobre Jesus aqui? O que nós temos que crer sobre Jesus aqui? Então, quando você lê o livro, entendendo cada milagre, cada história ali foi colocada com um propósito. Qual que é o propósito? De revelar a Jesus para que a gente creia em Jesus. Então, quando ele cura uma pessoa, aquela cura no meio de trocentas curas que Jesus fez, por que que João colocou essa cura aqui? Tem alguma coisa especial que ele quer revelar sobre Jesus. Então, quando você entra com essa visão da revelação do livro, do Evangelho, revelando Jesus, mostrando quem é Jesus para você crer em Jesus, você começa a entender um outro livro. Por exemplo, nas bodas de Caná, por causa dos casamentos, muitos pastores falam do vinho, que o vinho é a alegria, que o vinho é o Espírito Santo. Quer dizer, começa a puxar lá para o lado do Espírito Santo. E Jesus, aquilo lá, foi escrito para que a gente creia em Jesus. O que as bodas de Caná revelam sobre Jesus? O que nós temos que crer em Jesus que João escreveu nas bodas de Caná? Então, é assim que a gente tem que entender. Se a gente não tiver esse entendimento, que é centralizado em Cristo, a gente já começa a tirar lição para lá, lição para cá, e aí acaba se desviando do foco principal, que é, esses, porém, foram escritos para quê? Para que creiais que Jesus é o quê? O Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o Evangelho de João foi escrito com esse objetivo. E é com esse objetivo na mente que a gente tem que ler e estudar a Bíblia e principalmente o livro de João.
Nos 4 evangelhos, Cristo é o centro. Rei prometido em Mateus, servo que dá a vida em Marcos, o Salvador que busca a todos os perdidos em Lucas, e o Verbo eterno em João. A pregação dos evangelhos não pode ser apenas moral ou narrativa. Ela tem que ser cristocêntrica. Sabe, aí você começa a analisar que muitas vezes a gente quer dar princípios, né, tirar princípios morais e aplicação prática para a nossa vida, etc. e tal, que não está errado, mas tudo isso tem que o quê? Nos levar, nos direcionar a centralizar Cristo na nossa vida. Senão, a Bíblia começa a se transformar num livro de moral, num livro de princípios morais, né? Num livro de comportamentos e etc. Então, tem que tomar cuidado, porque quando você tira Cristo do centro, acaba virando um livro de princípios morais, de histórias, né, motivadoras, etc. e tal. Irmãos, eu acho que eu vou parar aqui, porque esse pedaço aqui agora, principalmente Atos, ele é meio longo. Deixa eu ver se eu continuo ou não. Eu vou deixar para a semana que vem. Vocês querem fazer algum comentário? Alguma pergunta? Ô, Marçal, quando foi que Jesus começou a se revelar como Cristo? Que o nome dele era o Salvador, certo? Jesus foi dado, né? Você coloca o nome dele de Jesus. E quando foi que ele assumiu a identidade de Cristo? Em que momento foi, exatamente? Eu acho que no momento que ele chega lá, como é que fala? Na sinagoga, ele abre a Bíblia, né? Ele lê ali o livro de Isaías, né? E diz, e se cumpriu aquele. Então, ele está se apresentando como Cristo, está se apresentando como Messias. Foi assim que Jesus começou o ministério dele. Por isso que acabou. E ele é, né? Jesus Cristo. Seria Jesus ou Cristo, né? Mas fala Jesus Cristo. Quer comentar alguma coisa, Ney? É interessante essa pergunta que o Vasney fez, porque a gente vê nos evangelhos a preocupação de didática, né? E eu me lembrei, né, quando ele falou, a primeira pessoa que me veio aqui foi a samaritana no poço, né? E os samaritanos não são considerados judeus. Os samaritanos são como se fossem gentios no contexto histórico, né? E eu lembro que Jesus se revelou à samaritana publicamente, ele se revelou como Cristo para a samaritana. Ela disse, olha, ela disse assim, ó, quando o Messias vier, né? Quando o Cristo vier, eu vou estar livre dessas coisas. E aí ele se volta, eu sou Cristo, né? Então ele se revelou publicamente, tanto na sinagoga para os judeus, como Cristo, como para, entre aspas, os gentios, né? Os samaritanos ali que não eram considerados judeus. Amém. Alguém mais? Mas é muito bom esclarecer. Claro que há pontos que a gente sabe, né? E sobre os evangelhos, mas essa clareza maior que você traz, Marçal, é realmente muito importante para a gente não deixar de ter esse enfoque, né? Tudo é para revelar Jesus. Cada um
revela de uma maneira, cada um tem um foco, cada um dá uma ênfase, né? E como é bom, né, a gente saber e relembrar dessas coisas que a palavra está mostrando, né? De fato, assim, quando João traz isso, né? No princípio, né? Rapaz, é um choque mesmo, né? Os caras ficam doidos, como é que pode? Tem uma palavra dessa, que João que foi ali criado com todo o conhecimento do judaísmo, mas muito com a nova revelação de Jesus, né? Novo, ele começou a aprender tudo sobre Jesus, então ele podia falar com uma clareza muito grande de quem Jesus era. Uma coisa assim que eu tenho conversado, né, às vezes a gente comenta ali na Rabatuca nossa lá, né, nossa microcélula, nós deixamos de trazer as pessoas para Cristo. Quando as pessoas têm problema, a gente leva ou para a igreja, a gente leva para uma série de coisas, para um estudo, mas amar a Cristo, levar as pessoas a Cristo, é ser testemunha de que nós amamos a eles, sabe? Nós inventamos um monte de coisa para levar as pessoas para Cristo, mas Cristo está vivo, ressurreto, presente, e nós esquecemos dessa ênfase em Cristo mesmo, né? Que não foi deixado de lado, né? A gente está vendo aí com o estudo do Massal que a ênfase em Cristo não foi deixada de lado, é a gente que acha um monte de caminho, um monte de coisa para levar as pessoas a Cristo. Não, é apresentar Cristo. É fazer as pessoas entenderem e amarem a Cristo. É isso. É simples assim, só que a gente torna tão complexo e difícil. Você sabe que a centralidade de Cristo na nossa vida, eu tava meditando hoje, porque eu acordei 5 horas da manhã hoje, e fiquei meditando sobre Gálatas 2, de 19 a 20. Então, me veio um entendimento que a gente tem que viver pela fé no Filho de Deus, né? Então, lá diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa primeira parte é algo que a gente tem que tomar posse. Crer, por exemplo, que você já está crucificado com Cristo. O que significa isso? Significa que eu estou morto com Cristo. Eu não vivo mais. E Cristo vive em mim. Então, eu fiquei pensando nisso, mas Cristo vive em mim. Então, o que é importante entender? Não significa que o Massal morreu. É o eu do Massal que vai morrer. Logo, já eu não vivo mais. Então, é o eu do Massal que morreu. E agora, Cristo vive no Massal. Então, nós temos que crer, é um posicionamento. Então, parte de uma posição. E você vê que é cristocêntrica. Cristo habita em mim, Cristo vive em mim. Então, eu fiquei hoje à noite declarando isso. Cristo vive em mim, vive em mim. E aí ele diz, né? Ele continua: e esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, o Ney já sabe isso, né? Ele vem falando Cristo, Cristo, Jesus Cristo. Os títulos, quando vocês leem na Bíblia, têm uma importância. Por quê? Quando ele fala Cristo, Cristo, a ênfase é o Cristo Salvador. Quando fala Cristo Jesus, é que dá ênfase do Cristo Redentor. Quando fala Jesus Cristo, a ênfase é o homem Jesus, né, como humano.
E quando ele fala Filho de Deus, ele está se referindo ao DNA daquele que tem o DNA de Deus. Então, é a essência de Deus. Então, quando você diz Jesus Cristo, é o Jesus humano. Quando você fala Cristo Jesus, você está enfatizando o Cristo que salva, que liberta. Quando você fala o Filho de Deus ou Filho do homem, você está usando, então, a imagem, o título, aonde carrega o DNA de Deus, a essência de Deus. Por isso que ele fala que me amou e se deu por mim. Por quê? A essência de Deus é esse amor sacrificial. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então, é esse amor sacrificial. Então, você tem uma fé no que Cristo fez, e você, ele crucificou e vive em você. Morreu, meu eu foi crucificado e Cristo vive em mim. Mas eu tenho que viver com essa carne pela fé. É uma fé ativa nesse Filho de Deus, que viver essa fonte da energia do amor. Então, quando a gente fala amor, é porque tudo que a gente vai fazer não se volta mais para nós. Amor bíblico é sempre o outro e Deus. Então, viver pela fé é manifestar esse amor a Deus e amor ao próximo. Então, nós temos que andar em Cristo, tudo é Cristo. Nós temos que, como óculos, enxergar tudo através do óculos do Filho do Homem. Nós precisamos viver Cristo, né? Que é o Filho de Deus, cuja essência é esse amor. Então, a centralização de Cristo, não só na Bíblia, mas principalmente na nossa vida. Então, tudo que nós vamos fazer hoje tem que girar em torno dessa essência do Filho de Deus, que é esse amor sacrificial, é a fonte desse poder. Filho de Deus é o poder capacitador para viver esse amor. E isso, como é que nós vamos fazer? É crendo, é pela fé ativar isso em nós. Porque Cristo está em nós. Cristo vive em mim. Então, é isso que eu estava refletindo hoje de madrugada, e isso bate muito com essa questão da centralidade de Cristo. Porque tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende, tem que nos ajudar a centralizar, no final, Cristo na nossa vida. Porque a nossa vida acaba girando em torno do quê? Dos nossos ministérios, da nossa família, né? Das nossos planos, nossos desejos, e não em torno de Cristo. Então, eu estou achando que tem que dar uma grande metanoia na nossa mente, uma luta, todo dia. Por isso que a gente precisa da microcélula, viu, Ney? A gente precisa nos exortar mais a isso, a centralizar, a colocar Cristo em tudo que a gente faz. Tudo tem que ser para a glória dele, tudo tem que ser para ele, né? É crucificar o nosso eu. Chega de egocentrismo, né? Fala quem que estava falando? Terno. É o Bill? Não, eu estava aqui pensando assim, quando, talvez saia um pouco, mas que quando havia um casamento, né, faltou vinho,
Aí a mãe de Jesus, a Maria, falou, filho, e aí? Né? Aí não é chegado minha hora, né? Aquele momento, assim, com o reconhecimento do poder para que ele veio fazer. Não sei se consegui explicar, né? Jesus faltou o vinho, a mãe falou, olha, aí depois eles mandaram fazer o que ele pediu, né? Foi o primeiro milagre de Jesus, né? Um milagre extraordinário. Como é que água, H2O, pode virar álcool, vinho? Não tem como fazer isso. Não tem uma máquina que faça isso. Quer dizer, é um milagre sobrenatural mesmo, né? Então, mostrou que ele realmente era o Cristo, porque ele afirmou ali, Deus conosco, né? E aí ele começa lá, dizendo desse primeiro milagre, mostrando que ele tem poder do alto. Ô, Marcelo, você falou de João, né? Mas uma ênfase que Jesus dá, né? Que o Espírito Santo, obviamente em Atos você vai estar falando bastante disso, provavelmente, né? Mas tudo que Jesus falou, que o Espírito Santo iria revelar sobre ele, falar, ensinar tudo sobre ele, né? Na continuação, era o Espírito Santo que iria estar mostrando tudo que Jesus tinha para nós, né? E então vem a continuação. Mas como é bom a gente saber que Jesus deixou isso bem enfatizado, né? Bem destacado, que o Espírito Santo, companheiro que estaria conosco para sempre, e ele revelaria Jesus. Né? Essa é a função do Espírito Santo. Né? Ele não vem para se revelar, não vem para trazer novos ensinos. Ele vem para revelar a Cristo, vem para apontar a Cristo. Eu quero, depois desse tempo aqui, nós fazer um estudo sobre pneumatologia, estudar pneu. Não tô... Que é uma coisa que a gente tem que trazer. Mas semana que vem nós vamos falar sobre Atos, eu vou pegar os textos, vai ficar muito claro muitas coisas sobre Jesus em Atos. Porque, por incrível que pareça, né, parece que o livro de Atos não fala tanto de Jesus, né? A gente acha que é um livro que fala do Espírito Santo, mas não. Não tem sentido um livro ser escrito para centralizar outra pessoa que não seja Cristo, né? Então, você vai ver que Atos é cristocêntrico e que o Espírito Santo ele é fundamental, ele tem o papel. Eu peguei, acho que todas as funções do Espírito Santo, né? E quando você traduz Paráclitos, a palavra Paráclitos tem dois sentidos principais, que é consolador e auxiliador. E eles traduziram como consolador. Na minha Bíblia está assim. Mas o consolador, ele limita a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, como consolador, o título dele, né? Vou enviar um consolador. Quer dizer, ele veio para nos consolar. Essa é a ideia, mas ele não veio só para nos consolar. Ele veio para nos guiar à verdade, para várias coisas. Então, consolador limita mais. A melhor palavra é a palavra auxiliador, porque auxiliador engloba também a ideia do consolador. Ele pode ser consolador, ele veio para ensinar, veio para guiar, veio para revelar. Então, ele veio como um auxiliador. E é isso que a gente tem que entender. E a função dele de auxiliador é muito importante, porque tudo
tudo vai via através dele. Então, por isso que a gente não pode, com a centralidade de Cristo, apagar também o ministério do Espírito Santo. É muito importante. Mas não podemos também pegar o Espírito Santo e colocar por cima de Jesus, que é o que está acontecendo. Então, a Bíblia coloca Jesus naquela função de... Ele tem uma primazia, uma preeminência. E o Espírito Santo vem como auxiliador. Na Trindade, todo mundo igual. Mas na função, que é a Trindade ontológica e a Trindade econômica. Na antológica, que é o ser, eles são onipotentes, todos iguais. Na econômica, em termos de administrações, funções, aí Jesus tem uma preeminência e o Espírito Santo entra aqui como um auxiliador. Amém? Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Nos vemos semana que vem, hein? Até mais. Amém. Bom final de semana.